Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, é o seguinte, como a gente está na semana de prova, a gente está passando a semana de prova, né? A gente não posta vídeo, como é avisado para todo mundo, né? Mas as atividades têm que ser feitas, né? E a gente segue o calendário. No caso, no dia 28 aí, ó, é, a página 240 a 243 do livro de português e da gramática da 110 a 111, beleza? O calendário de outubro já está pronto. Eu também vou postar o calendário de outubro para vocês verem, certo? E já ir fazendo as atividades. Se por acaso nós retornarmos, né, agora no mês de outubro, algumas séries aí vão retornar, né? Se nós retornarmos, esse calendário vai ser alterado, ok? Porque vai ser dividido em atividade de classe e atividade de casa. Pessoal, lembrando, algumas atividades elas vão ser um pouco maiores, um pouco mais extensas. Por quê? Né? Por que, professor, a atividade é tão grande? Né? Por que, que nesse dia a atividade vai ser tão grande assim? Porque na sala de aula a gente tem atividade de classe e atividade de casa. Como vocês estão em casa, vocês vão ter que fazer tudo em casa, tanto a atividade como se fosse de classe, como a atividade como se fosse de casa, tudo em casa. Deu para entender? Por esse motivo, algumas vezes a atividade ela vai ser um pouco maior, tá beleza? Então, não se assustem, ok? Algumas outras têm várias páginas, vocês vão ver no mês de outubro, tem várias páginas, mas muitas dessas páginas são mais textos, né, e ilustrações do livro, tá certo? A atividade não é tão grande assim, em alguns deles, outros é bem grande. Outros é só questões, apesar de muitas páginas, são questões de marcar, ok? Que é mais simples, né? Você lê e marca, tá certo? Então vamos lá, vamos para nossa correção aí da página 240. Pessoal, a página 240 diz o seguinte, ó. De que fala esse poeta, né? De Rosiana Murai, né? Fala de quê, pessoal? O poema, ele vai falar o quê? Da separação dos pais, beleza? Ele vai relatar lá a questão da separação dos pais, beleza? Segunda questão diz o seguinte, ó. Tem pai e mãe que ficam juntos a vida inteira, até bem velhinhos, sem nunca se separar, ok? O substantivo velho está empregado no diminutivo, mas não denota tamanho, né? O que ele denota? Pessoal, denotar é a parte que vai o quê? É a parte que vai falar da questão real em si. Ele vai denotar o quê? Ele vai denotar que velhinhos aí denota o quê? Afetividade, ok? Afetividade, porque ele estava se referindo aos pais, aos pais dele, beleza? Vamos lá, terceira questão aí, ó. Retire do texto um substantivo que representa a dificuldade sentida pelo filho após a separação dos pais. A, a dificuldade aí seria o que? Seria temporal, né? A questão de tempo, beleza? Quarta questão. No dicionário, a palavra novelo, certo? Significa bola feita de fio enrolado. É o novelo, beleza? Mas às vezes o novelo se rompe, certo? Verso 4. A mesma palavra aparece com significado diferente. Reescreva o verso substituindo-a por uma outra, por uma outra que mantém o mesmo sentido, né? Obviamente aí cada um vai conseguir fazer de uma forma diferente, mas a gente tem uma sugestão de resposta que diz o seguinte, ó: mas às vezes o casamento, a união se rompe, beleza? Quinta questão diz o seguinte, ó. Na segunda estrofe, o que a autora quis dizer com expressão seguir cada um o seu próprio caminho, né? Ela quis dizer que os pais decidiram se separar, beleza? Sexta questão, em que verso do poema podem ser encontrado o motivo de a autora achar que às vezes é melhor que os pais se separem, certo? Seria no verso que? No verso para que um não destrua o outro,
certo? Para que um não destrua o outro. Sétima diz o seguinte, ó, leia o verso, né? A casa se divide em duas. Letra A. A palavra destacada nesse verso tem um sentido definido ou indefinido. Explique. Pessoal, o sentido aí seria o que? Seria definido, né? A autora se refere o que? A uma casa específica, a casa onde ela morava, certo? Onde a família dela morava. B diz o seguinte, ó, porque a casa se divide em duas, né? Porque como o pai e a mãe decidem seguir seu próprio caminho, eles vão morar em outras casas, certo? Vão morar separados, tranquilo? Cada um vai morar na sua casa. Oitava questão diz o seguinte, ó, na quinta estrofe, a autora refere-se à felicidade, empregando duas expressões. Escreva os dois adjetivos expressos nessas expressões. Seria o que? Os adjetivos são frágil e mágica. Beleza? Nona questão. Ainda na quinta estrofe, a autora diz que a felicidade sempre se recompõe. O que ela quis dizer? Ela quis dizer que mesmo depois de muita tristeza, sempre recuperamos a felicidade. Beleza? Ela estava triste, né? Pela separação dos pais, mas ela conseguiu recuperar a felicidade de uma outra maneira. Certo? Décima. Do texto a seguir foram retiradas algumas palavras antigos, substantivos e adjetivos. Preencha as lacunas com as palavras mais adequada, procurando dar sentido ao texto, né? Bora lá. O aeroporto internacional de Kansai, né, na Bahia de Osaka, Japão, é, na verdade, uma, né, ilha artificial construída no mar, devido à notória falta de espaço de que sofre o Japão para expandir, seja o que for, da agricultura aos aeroportos. Kansai é um prodígio de ousadia a alta tecnologia, montados sobre o gigantesco casco hídricos, né? O aeroporto é resistente a terremotos, aliás, suportou plenamente um dos mais fortes recentemente, o tremor de Kobe, que teve apenas algumas vibrações quebradas, né? Aberto 24 horas por dia. Ele foi inaugurado no dia 4 de setembro de 1994. Beleza? Então você vai fazer o preenchimento aí com as azuis. Vamos lá, as questões de marcar. Ó. Como vimos, para classificar uma palavra é preciso analisá-la, né, num contexto. Isso porque dependendo de como são usados, elas podem mudar de classe. Pensando nisso, assinale a alternativa em que o artigo sublinhado qualifica o substantivo ao qual se refere, fazendo papel de adjetivo. Aí seria a letra o quê, pessoal? Seria a letra B de bola, ok? 12, ó. Agora, se você completou as lacunas do texto, assinale a alternativa correta, certo? Vamos lá para a alternativa correta aí, ó. Qual seria? Seria um texto informativo, beleza? Um texto informativo. Vamos para a outra aí, ó. A outra diz o seguinte, ó. O terremoto de Kobe, sobre esse trecho do texto, assinale a alternativa correta. Qual seria a alternativa correta, pessoal? Aí seria a palavra, seria a letra B de bola também, ó.
A palavra terremoto tem sentido de quê? Tem sentido definido. Quarta questão, 14ª questão. É comum a variação linguística do português brasileiro. Os falantes atribuem a, a marcação do plural apenas nos artigos como nas frases. Os meninos, né, saiu agora. Os meninos saiu agora. No entanto, sabemos que de acordo com a norma padrão, sendo uma classe de palavras que acompanha o substantivo, os artigos precisam concordar em gênero e número com ele, ok? Realizando a mais adequada e observando as concordâncias com o substantivo. Ficaria como? Ficaria assim, ó, os estudantes que alcançam as melhores notas, ok? B, ó, o prefeito é um homem, certo? É um homem honrado e comprometido com a população, afirmou o vice-prefeito da cidade. C, ó, um, um músculo da minha perna está doendo. D, um aluno entrou na sala durante o recreio e deixou um sapo dentro, certo? E a E, as crianças com síndrome de Down, beleza? As crianças com síndrome de Down. Vamos lá, ó. Nós temos a 15ª questão aí. A 15ª questão nós vamos ter um cartaz, certo? Esse texto aí de cima ele vai falar a respeito desse cartaz, né? Que diz assim, ó, no finalzinho aqui. Perceba que o título do filme contém um artigo definido que provoca um duplo sentido, ó. Ela é o cara, né? É ela e o cara, né, o rapaz, ou ela que é o cara, né? Seria um duplo sentido aí, beleza? Duplo sentido aqui tem dois sentidos, né? Aí a gente tem embaixo aí, ó, ó. Podemos entender que para os outros personagens, Viola é um garoto. E dois, a expressão o cara nos permite entender que Viola é uma garota de destaque que pode realizar que pode realizar algo exclusivo e etc, certo? Vamos lá, o que ele quer saber? Ó? Compreendendo bem a escola do artigo definido nesse sentido, assinale a alternativa apresenta que apresenta o mesmo uso do artigo. Seria a letra o quê? Seria a letra B de bola. Ó. O perfume que ganhei, né, de aniversário é o perfume. Beleza? É o perfume. Né? Vamos lá, pessoal. A gente terminou o livro de português. Vamos para o livro de gramática. Ó. Página 110 a 111. Ok? Vamos lá no livrozinho de gramática. Ó. Ele vai falar dos monossilábicos, ok? Os tônicos e os átonos. Vamos lá, ó. Vai ter aí, ó, retroescavadeira, né? Aí você vai ter assim, ó, chamamos de minério as rochas e, ó, tá em destaquezinho aí o I, tá vendo, ó? Dá um zoom aqui pra você ver, ó. O I, beleza? E os minerais que que servem como matéria-prima na fabricação de produtos. O granito, certo? O granito, por exemplo, é um minério, beleza? É um minério, ó, beleza? Ah, diz o seguinte, ó. Qual dessas palavras é pronunciada de maneira mais forte? Seria a palavra né? Do que a palavra i, né? Aí também está acentuado, certo? Como se classifica essa palavra? Um monossílabo tônico, certo? Um monossílabo tônico é um monossílabo que tem força. Tranquilo? Vamos lá, ó. Segunda questão. Agora leia esses monossilábicos tônicos, ó.
já, lá, paz, pé, ré, res, pô, nós, vez, nu e luz, ok? Nu e luz. Deixa eu abrir aqui de novo que saiu. Vamos lá. Ok, ó. Nu e luz, né? Lá em cima. Beleza? Aí diz assim, ó. Que regra é, que regra de acentuação gráfica podemos formular para os monossílabos tônicos com base nas observações dessas palavras? O que a gente pode observar, pessoal? Que acentua-se os monossílabos tônicos terminados em A, seguido de S, E, seguido de S ou O, seguido de S. Beleza? Né? A 3 diz o seguinte, ó. Entre as palavras a seguir, identifique as proparoxítonas. Lembrando que as proparoxítonas é que tem a terceira sílaba mais forte, ó. Nós vamos ter o que aí, ó, né? Todas que recebem acento, ou seja, todas as palavras que recebem acento aí na terceira sílaba vai ser o que? Vai ser proparoxítonas, ok? Cite três palavras proparoxítonas, aí cada um vai colocar aí uma diferente, né? Ou sábado, ou protótipo, ou arquipélago, né? Ou Cleópatra, Cleópatra, né? Ou gráfico, né? Cada um vai colocar aí o que achar melhor, beleza? Nós temos aí agora a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte, ó. Cite três palavras proparoxítonas, a gente já disse, né? Pode ser protótipo, sábado, gráfico, né? E quinta e última questão. Quinta e última questão diz o seguinte, ó. Entre as palavras a seguir, indique aquela que deve receber acento gráfico para ser proparoxítona. Seria a palavra rápido. Letra C. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais, né? E se ligue aí no calendário do mês de outubro, tá bom? Valeu, abraço para vocês.